Ok, turma, então agora nós vamos entrar na parte 2 do nosso curso de PCR traumática. Vamos falar sobre os algoritmos. O que são algoritmos? Os algoritmos são infográficos que descrevem uma sequência a ser seguida diante de determinada situação. Como se fosse um resumo de um protocolo, de um guideline, representado no formato de um infográfico. Esses são os algoritmos. E existem excelentes algoritmos de PCR traumática que a grande maioria dos profissionais de APH de saúde não sabem que existem. Nós temos uma cultura no APH na saúde onde nós somos muito treinados e influenciados por treinamentos como BLS, ACLS, que são voltados para situações de emergências clínicas, e nós utilizamos aqueles algoritmos, aqueles guidelines, aquele raciocínio para atender uma PCR traumática, porque é o que nós conhecemos. Mas existem protocolos específicos, baseados na literatura, nas pesquisas voltadas para a PCR traumática, que foram criados e pensados para atender PCR traumática. Então, na parte 1 do nosso curso, nós vimos os conceitos, definição, tipos, causas, etc. E agora nós vamos entrar na parte 2, nos algoritmos, os protocolos, o que fazer. E aí depois a gente vai entrar nas preferências, o como fazer, a depender do suporte básico, intermediário, etc. Vamos construindo aos pouquinhos. Bom, isso aqui é um algoritmo, então, padrão ouro mundial. Pode ser que em vários serviços e localidades do Brasil ainda não hajam recursos humanos qualificados, materiais, sistema que permita colocar isso em prática. Mas nós temos que saber que isso existe, que isso é o ideal, para que aos poucos a gente crie as ações necessárias para que a gente se aproxime desse padrão ouro. Então vamos começar aqui pelo protocolo europeu. Essa é a visão geral do protocolo europeu, onde na parte superior nós temos aqui a parte da identificação da PCR traumática aqui. Na parte do meio tem especificamente, aqui lá em cima eu já sei que o paciente está em PCR traumática, agora vamos buscar identificar e tratar as causas de PCR traumática, e aqui na parte inferior tem o que fazer se o paciente conseguir um retorno, por exemplo, à circulação espontânea, ou seja, os cuidados pós-PCR. A mesma sequência que tem lá na clínica tem no traumático, mas algumas coisas vão mudar aqui nesse miolo. Vamos destrinchar esse protocolo aqui, ó. Essa aqui é a primeira parte, a parte superior dele. Aqui eu tenho um paciente de trauma e é uma situação de periparada, ou seja, o paciente não está em PCR ainda. Isso é importante, muito importante sinalizar isso. Porque os estudos que são realizados em PCR traumática têm um subgrupo de pacientes que tem uma sobrevida muito maior. Quem é esse subgrupo de paciente? Aquele paciente que está periparada, tá com uma parada cardíaca iminente. É um choque gravíssimo. Esse paciente tem uma sobrevida muito maior do que o paciente que está de fato numa PCR traumática. Então, sempre que eu dou essa aula eu falo o quê? Se você encontra um paciente em estado de choque muito grave, aquele paciente com PA inaudível, mas muito grave, com inconsciente, etc., mas ainda tem um pulso central, pense assim, que bom que você encontrou o paciente naquele estágio, porque ali você tem uma chance muito maior de conseguir resgatar ele e tirar ele dessa situação de choque. Seria muito mais difícil se ele estivesse já na PCR traumática, apesar de ser possível de tirar da PCR traumática, mas encontrar ele na situação de ele ainda não estar em PCR é o mundo ideal. Ele fala que no terceiro passo, considerar causas não traumáticas. Lembra que a gente falou na outra aula? Será que isso aí não é uma PCR clínica que levou a um trauma? Né? Ou um trauma secundário na PCR clínica? Porque se for uma situação de PCR clínica ou aqueles traumas que sabidamente levam a ritmos chocáveis, um comotiocórdio, um relâmpago, etc., uma queimadura, você vai seguir o algoritmo universal do ALS. Ou seja, o que é esse algoritmo universal? O que a gente está treinado lá no ACLS, identificar se o ritmo é chocável ou não, aí desfibrilou, depois faz RCP, dose de adrenalina, se o ritmo for chocável, vai fazer lá a amiodarona, não tem aquele ritmo, aquele ciclo. Se você ainda não sabe, você vai treinar aqui na Universidade do APH na parte de emergências clínicas. Então você vai considerar aqui, mas se você percebe que esse paciente não é uma situação periparada, não é uma situação de emergência de PCR clínica, aí você entra num algoritmo de PCR traumática sobre o que fazer, que é essa segunda parte aqui, que é o miolo. Olha a primeira coisa que ele fala aqui, ó. Simultaneamente, trate as causas reversíveis e comece aqui a sua ressuscitação, que não necessariamente significa fazer compressões cardíacas. E esse é um entendimento que é interessante ter e alguns grandes especialistas na área até discordam sobre isso. Mas está aqui claramente nos protocolos, como eu vou mostrar para vocês ao longo dos próximos vídeos. Então nesse primeiro passo aqui, ó, trate as causas reversíveis. Quais são as causas reversíveis? Lembra? Os 2 Hs e 2 Ts, que são responsáveis por 84% das PCRs traumáticas. Então você já começa a tratar a hipóxia, você já começa a tratar o pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco e hipovolemia. Você já percebeu que tem provavelmente algum desses problemas? Então, o paciente ele não vai estar sangrando, porque se ele está em PCR traumática, ele já não tem pressão para sangrar. Ou pode estar sangrando bem pouquinho, mas já sangrou muito por ali. Então você vai
buscar tapar aquele buraco, porque na hora que você for reanimar o paciente, na hora que você começar a aumentar a pressão dele, vai continuar sangrando por ali. É alguém que já sangrou muito. Então, se necessário, passar um torniquete no membro amputado, fazer um curativo compressivo, uma pressão local, os agentes mostrar que você vai tratar aquele local, aquele sítio de sangramento, para que ele pare de perder sangue. Você vai dar oxigênio para esse paciente. Você pode fazer uma ventilação por pressão positiva com oxigênio a 100%, é outra medida onde você vai estar tratando a hipóxia, abrindo via aérea, tudo mais. Isso tudo a gente vai treinar especificamente. Vamos ver isso um pouco mais para frente nesse curso, mas temos um curso específico sobre avaliação inicial, sobre via aérea, tem tudo isso aí destrinchado. Tem alguns cursos aqui que passam uma visão geral das preferências, como esse, por exemplo, que foca muito mais no raciocínio, na sequência, e depois o como fazer cada situaçãozinha a gente vai treinando. Então, por exemplo, pneumotórax hipertensivo, uma equipe de suporte avançado de vida no Brasil, porque a depender, se for militar é uma outra coisa, se for no exterior, paramédico é outra, mas no Brasil só quem faz isso é o médico. A descompressão torácica, né, um ato médico, apesar que é muito discutível a questão de uma parte do ato médico que fala que nenhum daqueles procedimentos privativos ao médico se aplica numa situação de risco iminente de morte, mas isso vem para um outro momento, essa discussão mais ética em relação a essas questões. É mais delicado. Mas aqui, profissional qualificado médico vai fazer a descompressão torácica bilateral desse paciente, vai descomprimir o tórax, porque se tiver com... E ele não sabe que lado tá, porque o paciente não está ventilando, eu não tenho como, às vezes, identificar com facilidade de que lado tá. O paciente pode tomar um trauma de tórax aqui e tá com um pneumotórax hipertensivo de um lado, eu não sei. Então, descompressão torácica, por exemplo. Tamponamento cardíaco, que também o médico vai fazer a pericardiocentese, que é tirar o sangue daquele espaço pericárdico. Hipovolemia, que pode começar o tratamento com reposição de cristalóides, por exemplo, apesar de que o ideal é que seja hemoderivados, né? Sangue, para que, além de ter volume, para aumentar a pressão, também tenha hemoglobina, né? Hemácias, para carregar o oxigênio. Então aqui, ó, ao mesmo tempo eu estou me preocupando com isso, e no esporte básico dá para fazer muita coisa aqui, no esporte intermediário dá para fazer muita coisa avançado, e estou, dependendo da situação, já fazendo minha RCP, fazendo minhas ventilações, fazendo algum tipo de droga, ou estou transportando esse paciente, porque eu sei que ele tem uma causa ali de hemorragia intraabdominal que eu na cena não tenho como tratar. Então se eu estou a 5 minutos no hospital, já estou levando ele, porque o médico do hospital pode ser que ele consiga resolver esse problema. Então aqui ele traz esse passo a passo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nada mais é do que esse resumo que eu acabei de falar, que é o XABCDE, o exame primário. Então aqui, ó, primeiro passo, controle de hemorragias externas catastróficas. Passo 2, controle de vias aéreas e maximizar a oxigenação. Passo 3, descompressão torácica bilateral. Passo 4, o alívio a drenagem, né, do tamponamento cardíaco através de uma pericardiocentese. Passo 5, cirurgia para controle de hemorragia ou clampeamento aórtico proximal. E passo 6, protocolo de hemorragia massiva, né, maciça de hemoderivados ou cristalóides. Então isso aqui são as principais ações que nós podemos ter para tratar uma PCR traumática com o objetivo de dar a maior chance de sobrevida possível, de retorno à circulação possível para esse paciente. Agora aqui, nesses passos 4 e 5, percebam que está com uma cor aqui um pouco diferente, um verdinho um pouco diferente, porque aqui ele traz qual é o padrão ouro para tratar isso. Ou seja, os problemas relacionados com a letra C, tamponamento cardíaco ou uma hemorragia interna, por exemplo, aí existe um procedimento chamado toracotomia de emergência. E essa toracotomia de emergência nada mais é do que um procedimento cirúrgico de emergência, onde é feita uma incisão torácica para acessar a cavidade torácica desse paciente. E aí existem técnicas unilaterais, técnicas bilaterais, onde é feito aqui um corte transversal com serra externo, abre a caixa torácica, para conseguir tratar algumas causas reversíveis só no nível avançado de profissional qualificado. Mas para você fazer uma toracotomia de emergência, o protocolo europeu fala que a PCR tem que ter acontecido a menos de 10 minutos. Se você já tiver certeza que aconteceu mais de 10 minutos, já não vale a pena fazer esse procedimento. Tem que ter expertise por parte da equipe, ou seja, uma equipe qualificada, com experiência no procedimento. Tem que ter os equipamentos necessários, equipamento cirúrgico, a serrinha para você serrar o externo, se for a técnica de Clamshell, que é a incisão bilateral. Então tem que ter um ambiente favorável, que favoreça, que seja possível fazer essa abordagem do paciente onde ele está. Se tiver esses 4 critérios preenchidos, então a equipe avançada pode considerar a toracotomia. Isso é feito no Brasil em alguns serviços de profissionais de ponta que vão lá e fazem na cena. E na literatura tem indícios, tem evidências de sobrevida de pacientes que estavam em PCR traumática e foram trazidas de volta através de um procedimento desse. Que a toracotomia de emergência, por exemplo, é o procedimento padrão, ouro, para fazer a drenagem de um tamponamento cardíaco desse paciente, porque você acessa diretamente o coração. Se o coração está sangrando, você consegue, por exemplo, além de drenar o tamponamento, rafiar
parar essa hemorragia, ou hemorragia catastrófica intratorácica, pulmonar, parar a hemorragia, ou hemorragia catastrófica intraabdominal, fazendo o clampeamento da aorta que está aqui, para que o sangue pare de descer, ou seja, pare a hemorragia e fique concentrado aqui para o coração, para os pulmões, para o cérebro. Então, isso é o padrão ouro mundial. Se com isso tudo que nós fizemos teve retorno à circulação espontânea, considerar. Então, se não houve retorno à circulação espontânea, depois de você ter feito tudo isso para controle de hemorragia, garantindo via aérea, maximizando a oxigenação, início da reposição, fez o que precisava ser feito e não houve, que é isso, você fez tudo que podia por esse paciente, você pode interromper aqui, mas quem vai tomar essa decisão, obviamente, é o suporte avançado de vida que vai tomar essa decisão, ou um suporte básico guiado por uma regulação que vai dizer, ó, já fez tudo isso, está uma tal distância, não dá para levar, não adianta e tal, o que desse paciente. Mas não é para chegar numa cena de um PCR traumático e dizer, se é PCR e se foi trauma, então é igual a óbito. Porque isso infelizmente acontece na prática, mas isso não condiz com a realidade, não é assim. Tem paciente de PCR traumática que sobrevive. Um percentual muito parecido, inclusive, com a PCR clínica. Então, se na PCR clínica você investe, então tem que investir na PCR traumática. Agora, investir estrategicamente, com indicação, com literatura, com uma sequência. E cada um no seu nível de atendimento terá o que fazer. E a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre o que é que cada um pode fazer no seu nível de atendimento. Se houve retorno à circulação espontânea, aí nós passamos para esse próximo passo aqui, que é a parte inferior do algoritmo. Então, manter no pré-hospitalar somente as medidas necessárias para a manutenção da vida, ou seja, tratar as causas ali críticas, porque nós não podemos perder tempo no pré-hospitalar. Esse paciente tem que chegar no intra-hospitalar o mais rápido possível para ter a sua causa de base tratada, esse paciente ser mantido em cuidados intensivos, para que ele possa ter uma chance de sobrevida a longo prazo. Que não basta recuperar o paciente em retorno à circulação espontânea. Tem que recuperar ele nas melhores condições e levar ele para um local que tenha suporte para ele conseguir sair dessa. Então o transporte é para o hospital mais apropriado, se eu estiver no pré-hospitalar. Se isso acontecer no intra-hospitalar, então tem aqui as medidas, né, de damage control, ou seja, cirurgia de controle de danos, entre outras medidas para conseguir minimizar esses danos do paciente para dar maior chance de sobrevida, com o controle definitivo da hemorragia, que vai ser a cirurgia mesmo intra-hospitalar, vai abrir esse abdômen, vai abrir esse tórax para fazer o procedimento para resolver. E aí os pacientes vão para os cuidados intensivos, porque é um paciente que está em choque muito grave, é um paciente que tem acidose, é um paciente que vai estar com vários distúrbios hemodinâmicos, etc., que vai precisar de cuidados intensivos posteriormente. Então esse aqui é o nosso protocolo europeu, que diz basicamente o quê? Resumidamente, numa PCR traumática. Identificar PCR traumática, tratar as causas reversíveis para dar chance ao paciente ter um retorno à circulação espontânea e levar ele para o tratamento definitivo. Basicamente, a visão geral é essa, e aqui está como o protocolo europeu nos apresenta isso. Nós vamos ver na sequência outros protocolos que vai permitir revisar isso que nós estamos vendo várias vezes e ver como os outros trazem essa organização com algumas diferenças, tá? Então vamos lá para a nossa próxima aula.